Oiê, meu nome é Nick, bem-vindo à Bagunça, que é o meu canal. Depois do evento, foi difícil ter uma ideia pra gravar, porque apesar de eu ter muita coisa sobrando aqui em casa, eu não sabia direito mais o que fazer, porque por causa do evento eu fiquei sem fazer curso, fiquei sem fazer um monte de coisa, e não tinha coisa nova pra eu trazer que eu aprendi pra vocês. Então, eu resolvi fazer uma reciclagem de ideias. Não sei se vocês viram, mas aqui tem uma caixinha do meu lado. Nossa, caixa pesada, não dá pra pegar com uma mão só. Tem uma caixinha aqui. E hoje a gente vai usar o que tá dentro dessa caixinha pra fazer o vídeo. Mas é claro, primeiramente, como é que vocês estão? Segundamente, sim, esses são os brinquinhos novos que vai ter pro Halloween do ateliê. Eu tô testando pra ver se eles ficam certos na orelha. Tá meio tenso porque eles ficam girando e mudando. Eu tenho que arrumar um jeito de pregar essa caveirinha no lugar. Mas isso aí é... Até o Halloween tem tempo, né? O Yuri tá ali. Primeira vez que eu tô gravando com ele aqui do meu ladinho. Ele tá ali com a Hannah mexendo nas coisinhas. O que a gente vai fazer hoje? Primeiramente, eu queria agradecer pelo monte de pessoas que se inscreveu no canal. Porque do nada a gente tá quase batendo 500 inscritos. Isso é muita coisa. Muita coisa. Pro especial de 500 inscritos eu já arrumei um rolezinho. Dá um spoiler. Coisa nova chegando com esse mini caderninho que eu já mostrei pra vocês. Que é um A7. É o meu menor caderno. Vai ter coisa chegando, assim, nesse estilo aqui pra gente fazer o especial de 500 inscritos. Talvez eu compre material novo, não sei. Talvez. Faz tempo, né, que eu não compro material novo pra testar aqui com vocês, porque tá muito caro. Depois que eu comecei a desenhar digital, que eu vi que a gente pode viver uma vida sem gastar rios de dinheiro em material, tá tenso comprar material novo. Muito caro, muito caro, muito caro. Mas enfim, o que eu tinha sobrando aqui em casa, que eu queria muito usar um dia, era isso aqui, ó. Eu tenho essas duas madeirinhas sobrando. Eu, inclusive, fiz um vídeo uma vez pintando uma dessas madeirinhas que eu comprei, veio um pacotinho com 4. E eu fiz, né, as madeirinhas e eu tenho essas duas sobrando. O que eu quero fazer? Isso aqui é um porta-copos. Essas madeirinhas são porta-copos e dá pra decorar, lógico. E eu tenho aqui pra decorar, eu tenho posca e eu tenho uma tinta específica. Ui, tem uma tinta específica aqui. Tinta PVA. Que é o que tá dentro dessa caixinha aqui. Ai, nossa, pesado. Eu tenho esses potão de tinta PVA, tipo potão mesmo. Eu tenho as cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Eu tenho as cores primárias e aí eu também tenho outras 3 cores, que é o rosinha bem claro, que é difícil de fazer. Então eu comprei pronto. Eu tenho o roxinho. É um violetão, assim, que também dá pra fazer mais claro. Eu tenho um verde. Eu não tenho branco. Mas branco a gente tem a posca. Nossa, meu tripé desistiu do nada. A câmera tava assim. Enfim. Aí a caixinha fica vazia. Essa caixinha aqui eu trouxe da mudança. Foi o jeito que eu arrumei pra transportar as tintas. E eu uso essas tintas pra muita coisa. Tanto assim, eu não uso muito elas pra pintar a tela, porque ela é uma tinta mais bruta. Ela seca muito rápido. E não dá tempo de fazer degradê, não dá tempo de fazer as coisas. Então essa tinta aqui pra pintar a tela não é boa, porque ela seca muito rápido. Tipo assim, é um bagulho... É PVA, gente. É tinta de látex, ela é feita pra ficar, assim, seca, dura e, às vezes, se for numa tela que é mais maleável, ela pode craquelar, ela pode quebrar. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que ela dure bastante aqui. Então ela é boa pra esse tipo de material aqui, ó. Que eu vou ter que passar verniz, que vai ter que durar bastante, para que vai pôr copo em cima, nesse naipe. Mas então, eu quero muito fazer alguma coisa nessas madeirinhas aqui. Eu queria fazer um negocinho meio temático de floresta, de cogumelo, porque aí já é uma especialidade, já tá dentro da minha zona de conforto, para não dar errado, porque se eu estragar isso aqui eu não tenho outro. E aí a gente vai ter que usar feio mesmo. Se vocês escutarem um barulho de tec atrás, é o Yuri teclando no teclado dele. Que não é teclado mecânico, mas faz tanto barulho quanto. Amor? Hoje a gente vai fazer isso aqui, ó. Você tem opiniões? Você quer dar alguma ideia? Vai ser duplinha. Você topa serem cogumelinhos, já que você vai usar comigo? Pode falar. Sim, pode ser. Ok. E tava fazendo assim, como se a câmera estivesse virada pra ele, como se vocês estivessem vendo a reação dele. Então, beleza, vamos fazer uma dupla de cogumelinhos. Eu quero fazer uns cogumelinhos bem fofos, no estilo dos que a gente tem adesivo. Eu vou mostrar a hora que eu virar a câmera.
E eu queria aproveitar, antes da gente ir direto pras artes, pra vocês... pedir pra vocês se inscreverem, curtirem os vídeos, que isso tá ajudando muito, a gente tá crescendo. Eu tô quase conseguindo realizar aí um sonho já de conseguir ter um público bom pra gravar os vídeos, pra ensinar. Porque eu sei, eu sou autodidata, vocês sabem disso, já falei disso várias vezes aqui. Eu aprendi tudo que eu sei sozinha. Isso não é bom, tem gente que fala, ai, que legal ser autodidata, eu também quero ser super inteligente. Isso não é bom, gente, eu demorei o dobro pra evoluir. Teve coisa básica que eu não aprendi na questão de desenho, justamente porque eu aprendi tudo sozinha, nunca fiz curso, tudo que eu ia procurar na internet era pago. Aí é mais difícil evoluir, eu tive que aprender tudo na raça, na marra. Então, eu faço os tutoriais, ensinando as coisinhas aqui no YouTube, porque eu sei que tem muita gente que não pode pagar um curso, ou então que não tá afim de pagar um curso, e o YouTube é de graça, então ajuda bastante, né? Já é um puta mão na roda, eu espero. Vocês curtindo, vocês compartilhando com algum amigo, parente que também gosta de um conteúdo assim mais artístico, ajuda bastante. E é lógico, me segue nas redes vizinhas, porque aí vocês ficam sabendo de tudo. Me segue no ateliê pra ver quando que sai os brinquinhos de Halloween. Eu acho uma frescura não poder falar o nome das outras redes sociais aqui agora, né? Porque dá não sei o que, não sei o que. Aí tem que ficar dando essas voltinhas, tipo... ai, app vizinho, app da dancinha lá não sei na onde. A gente tem que dar apelido pra tudo, mas enfim, vocês me entenderam, me segue lá. E é isso. Basicamente, eu queria agradecer muito. Logo o especial de 500 inscritos tá vindo aí. Talvez não venha exatamente no 500 inscritos, talvez venha um pouco a mais. Porque eu acho que semana que vem a gente vai ter batido 500 inscritos. Já espero, agora a gente tá com 496. É isto. Espero que vocês gostem. Não é tutorial. É, basicamente a gente vai fazer pra se divertir. Mas aí é um mini tutorialzinho de como usar essa tinta aqui. Porque ela é barata e boa pra quem tá começando a pintar com tinta. Ela é barata e ela é muito boa. E ela vem nesse potão gigantesco que dura muito tempo. Porque eu já tenho ela, vai fazer mais de 2 anos. Ela não vence, ela tá o quê? Só que ela endurece pra abrir. Tem mais da metade da tinta aqui dentro. Olha aqui. Tem muita tinta. E ela esfarela. Aí é disso que eu tô falando, ó. Ela vira uns farelo quando ela seca. Por isso que ela não é boa pra fazer pintura em tela. Porque aí, quando ela seca, a tinta na tela, conforme a tela se movimenta, ela vai craquelando. Aí fica feio. Mas enfim, é isso. Bora pro vídeo. Olha só elas na câmera frontal, que gracinha. Pena que elas estão meio velhinhas. E olha só, essa aqui tá até um pouquinho embolorada de ficar guardada por causa de umidade, de mudança. Que em Poços é uma cidade muito úmida, então isso acaba acontecendo. Mas olha só, tem desses 2 tamanhos. Eu vou pintar na maior. A meta era fazer as 2, mas o vídeo ia ficar muito longo, então eu decidi fazer só na grandinha, que vai ser presentinho pro Yuri. E aí a outra ia ficar pra mim, mas aí a gente deixa pra um próximo vídeo pra gente testar, sei lá, algum outro material diferente. Madeirinhas aceitam uma coisa muito boa bem dessa o grafite madeirinha do lápis, é que então a gente lápis pode fazer pega vários nela, o rascunhos grafite pega bem em cima dela, então dá pra rascunhar antes de desenhar. E foi isso aí que eu fiz mesmo, eu comecei rascunhando o cogumelinho, decidi na posição que ele ia ficar, o tamanho. Isso é um outro ponto eu decidi que ia fazer centralzinho mesmo, um negócio pequeno, mas bonitinho assim, que ficasse não muito centralizado, mas ficasse bonito, sabe? E eu decidi desenhar com lápis HB nele, porque aí, como o grafite é mais fraquinho, é melhor pra apagar tudo. Mas no fim eu nem precisei apagar, ficou meio manchadinho no fundo, mas eu não achei minha borracha. Ai, ai, a vida da desenhista tradicional que começou a desenhar digital e agora não sabe mais onde tá a borracha. A ideia inicial era fazer tipo um cogumelinho poção, como vocês podem ver, mas eu acabei seguindo por um outro caminho, porque eu decidi que esse não ia ficar muito bonito, que ia dar muito trabalho pra fazer o efeito de vidro na madeira com tinta. Era pra ser um negócio bem RPG, nossa, comeram minha dicção. Era pra ser um negocinho bem RPGístico, assim, bem bonitinho, bem medieval, bem um negócio meio dragonístico, meio poção mesmo, mas acabou que não deu certo e ficou por isso mesmo.
Eu tava caçando as minhas poscas, porque eu não tava achando minha PC3M, que é a menor das canetas da posca que eu tenho. Eu gosto muito dela porque, como ela é mais fininha, fica melhor pra fazer line art, que era o que eu queria fazer pro cogumelinho. E aí eu já separei ela, era o que a gente ia usar mesmo, mas não agora. Eu decidi pintar primeiro e fazer a line art no final, que é bem raro por aqui. Vocês sabem que eu tenho mania de fazer line art primeiro. Mas dessa vez não ia ter como. Se eu pintasse com a posca, a tinta ia ficar toda por cima. Aí não ia dar muito certo, ia ficar uma textura estranha. Eu decidi que ia começar pela tinta vermelha mesmo, porque ela ia ficar bem bonitinha. Era a cor que eu mais estava ansiosa para usar, porque sinceramente, das cores que eu tenho, essa é minha favorita. Eu acho esse vermelho muito lindo. E eu usei os resquícios da tampinha mesmo, eles estavam bem fresquinhos, não estavam duros nem secos. Então deu certinho para fazer. Olha só como que essa tinta pega bem, como que ela é bonita, como que ela brilha. Eu acho essa tinta tão boa, mas ela seca muito rápido, então eu tinha que ser mais ágil ali. O corpinho do cogumelo eu ia fazer de amarelo mesmo, não ia mudar nenhum tom, porque esse amarelo que eu tenho, ele já é bem clarinho, bem pastelzinho, então ia dar certinho pra fazer o corpinho do cogumelo sem precisar clarear, sem precisar mexer no tom, misturar tinta ali e complicar as coisas. Eu comecei com esse pincel pequenininho aí, que foi o mesmo que eu usei pra pintar o vermelho, eu só limpei ele ali na água e troquei de cor. E fui aumentando, assim, eu desisti da ideia de fazer aquele trequinho ali onde ia estar escrito, poção de não sei o quê, porque eu desisti de que fosse uma poção. Então eu só passei por cima dele e fingi que ele não existia. Ali, se vocês repararem, eu fiz uma parte gordinha do corpinho do cogumelo pra fazer aquele detalhezinho que os cogumelos têm. E aí já parti pro chão, onde seria uma graminha, seriam assim, teria umas florzinhas. Eu queria que ficasse bonitinho, que tivesse uma graminha. Aí eu já peguei o verde, misturei um pouco de água, porque ele tava um pouco seco. Eu acho que das tintas que eu tenho, assim, ele era o que mais estava difícil de pintar com ele. Aí eu tive que jogar um pouquinho de água dentro do pote, mas nada demais também. E eu peguei esse pincel maior, que é da Condor, que ele é bom pra gente poder esfumar, basicamente. Eu queria fazer tipo um esfumadinho na grama, pra ficar bem uniforme, bem bonitinho. E esse pincel, por ele ter as cerdas bem macias e um pouquinho mais separadas, ele é muito bom pra fazer isso. E apesar da tinta estar com um pouquinho de água, a meta é usar ela bem sequinha mesmo pra fazer esse efeito aí de nuvenzinha, bem esfumada, estão vendo? Que é com as cerdas do pincel bem secas. É importante que para fazer esse efeito o pincel tem que estar seco, porque se ele estiver molhado as cerdas ficam juntas e aí não dá pra fazer esse negócio meio esfumaçado.
Depois de fazer a parte esfumaçada, que é o chão mesmo, eu peguei um pincel que tenha as cerdas mais juntinhas, foi o pincel da Giotto, eu peguei ele, é o menor que eu tenho, acho que é 0,4 o tamanho dele, e aí eu fui fazendo umas folhinhas assim, ó, umas folhinhas maiores, como se fossem umas graminhas mesmo, talvez assim os caules de umas flores, e eu fui dando essa detalhada nessas folhinhas que estavam se sobressaindo e que eram maiores dentro aí desse chãozinho improvisado que a gente fez. Não era o finalzinho do chão, né? Mas já tava bonitinho desse jeito. E foi para ocultar os cantinhos do cogumelo também, que ficaram muito fofos. Chegou o momento de fazer as pintinhas brancas no cogumelo, mas tinha um porém. Eu tenho 3 canetas Poscas brancas e elas são bem velhas. Todas as 3 têm tipo 2, 3 anos de idade. E eu não sabia quais estavam pegando ou não. Então a gente ia ter que pegar o godê e testar caneta por caneta para saber qual que estava seca, qual que está cheia. Porque eu tenho muita dó de jogar Posca fora. Cara, Posca é uma caneta muito cara, apesar dela não ter recarga, de eu não ter conseguido trocar a ponta, eu fico com dó de jogar fora, eu fico acumulando, aí chega na hora que eu preciso, eu não sei qual que tá pegando, qual que não tá. Então, eu descobri que essa aí que eu usei, ó, que saiu tinta dela, ela era a única que tava funcionando das 3 canetas brancas que eu tenho. E outra, ela tá funcionando, mas você vê que ela não tem muita tinta, ela já tem pouquinha, aí você imagina como que não tava as outras, sequíssimas, não tava nem descendo tinta. E eu não queria usar só a Posca para fazer as coisinhas brancas, eu queria usar a tinta dela também para fazer umas pintinhas menores, porque essa Posca que eu tenho, a ponta dela é muito grande, ela é uma PC5M, ela é grande, ela é, sei lá, bruta. Aí ia ficar só essas pintinhas muito grandes e eu queria umas mais delicadas também. Então, além de fazer as pintinhas com as canetas, eu dei aquela coisadinha para sair um pouco de tinta e eu poder pegar com um pincel, um pincelzinho bem clarinho que eu tenho da Condor, bem pequenininho, bem delicadinho para eu poder fazer as pintinhas nele também. No começo não deu muito certo, mas depois que eu peguei o jeito, que eu firmei a mão e reparei que eu ia ter que ser muito delicada para poder sair pouca tinta com o tanto de cerdas que esse pincel tem, aí começou a dar certo. Deu super certo fazer as pintinhas de tamanhos diferentes, ficou bem nivelado, bem equilibrado, ficou mó bonitinho. E aí eu teria que esperar secar um pouquinho ainda para poder passar a caneta preta da Posca, porque senão as tintas iam se misturar, não ia dar certo. Aí o tamanho da PC3M. Então, enquanto eu esperava a tinta secar para poder fazer a line, eu decidi que ia fazer mais uns detalhes nessa grama, que ainda não estava suficiente, e eu peguei uma caneta Posca verde escura que eu tenho, que por algum tipo de milagre ainda tem tinta, embora ela esteja bem seca ainda, tipo, tem pouquinha coisa, eu tinha que aproveitar. Então eu tive que usar ela mesma, não deu para pegar com pincel. Eu tive que tirar bastante tinta dela, praticamente tive que ordenhar a caneta para poder sair tinta. Tá difícil aqui a situação, mas no fim deu certo, olha só, eu consegui tirar a tinta dela para pegar o pincelzinho menor, aquele da Condor mesmo, para fazer o esfumadinho embaixo e deixar um acabamento mais bonitinho, mas deu trabalho, hein? Tive que ficar fazendo várias vezes. Tira a tinta da caneta, pega a tinta com o pincel, foi um processinho mais demorado, por isso até que eu dei uma acelerada aí para vocês conseguirem ver sem se cansar, porque foi uns 10 minutos nessa brincadeira aí. E depois desses detalhes bonitinhos, eu falei, quer saber? Essa grama ainda não está suficiente, eu quero flores. E aí eu peguei minha caneta rosinha pastel da Posca, tirei tinta dela, você vê que ela tem mais tinta, porque só com uma apertadinha já saiu bastante tinta dela ali do lado do verde. E eu pude pegar com o pincel de um jeito bem mais fácil. E eu ia usar aquele pincel pitititico também, ó, da Giotto, da Fila, para poder fazer as florzinhas, era a meta.
Pra fazer as florzinhas foi bem simples, foi bem coisa de preguiçoso mesmo. Eu limpei o pincel, que já tava com outras tintas, e fui pegando a tinta da Posca e fazendo tipo umas bolinhas coloridas ali nos caules mais verdinhos, pra poder meio que fingir que eram florzinhas mesmo, mini florzinhas. Aquelas florzinhas micro-mini que a gente vê em grama, em capim, sabe? Florzinha de capim, nesse naipe. Depois que tudo tava seco, eu peguei lá a Posca PC3M e bora pra line art. Eu não sei fazer line art delicada, então se você falar, ai meu Deus, mas tava tão bonitinho, tava tão delicadinho, você estragou. Não, agora que o negócio começou a ficar bonito pra mim, porque eu detesto coisas sem line art. Eu tô aprendendo a fazer as coisas sem line art no digital agora. Mas olha só, eu não sei fazer line art delicada, eu gosto de line art grosseira, negócio que incomoda, pra ficar bem bonito mesmo, na minha opinião, né? Aí já vai de estilo. Mas eu não contornei as florzinhas, nem a graminha, eu fiz só o contorno do cogumelo mesmo, pra ficar bonitinho, ficar delicado. Fiz umas achuras pra dar uma profundidade. Tive que ter bastante cuidado com essa caneta, porque embora a ponta dela fosse mais fina, ela ainda era bem grosseira pro tamaninho do desenho que a gente estava fazendo. Mas no fim ficou mó bonito, ó. Fiz uns detalhes em volta pra dar uma enfeitada. Pintei ali embaixo na grama com a tinta também. Devagarzinho foi tomando forma o nosso desenho. E olha como ele saltou pra fora depois que a gente fez a line. E aproveitando que a gente já estava enfeitando o negócio mesmo, peguei um pouquinho ali da minha Posca amarela, da tinta, para fazer uns vagalumezinhos para ficar bonitinho assim no fundo. No fim, acabou que eu tinha esquecido que a minha Posca amarela é muito líquida, tipo, ela não pega muito bem, ela fica meio transparente. Aí eu tive que pegar a tinta amarela também para passar por cima aí desses pontinhos amarelos que eu fiz, que era para ser vagalumes. E no fim deu certo, mas eu fiquei um pouco triste quando eu lembrei que a tinta da minha Posca amarela veio muito líquida, mesmo que eu chacoalhe, que eu misture. Eu ainda tive que passar esse negocinho, um pouquinho da tinta amarela para ela poder ficar bonita. Foi bem pouca coisa mesmo, não era pra enfeitar muito, né? Até porque já tinha bastante coisa no desenho. Foi só uns vagalumezinhos bem porquinhos mesmo, só pra ficar bonitinho. E aí, depois disso, eu voltei dando aqueles detalhezinhos embaixo com a Posca PC3M. Peguei um pouquinho ali na grama, como eu já tinha dito pra vocês que eu fiz pra ficar bonito. E depois eu ia ter que esperar secar pra poder envernizar e deixar, tipo... Porque o verniz ele era em spray, então tinha que estar bem seco o desenho para o verniz poder pegar. E aí foi só esperar um pouquinho secar, tudo ficar bem bonitinho para eu poder já pegar o verniz e me preparar para fixar isso aí na madeira de um jeito que não saia quando colocar copo gelado ou então coisa quente em cima. Só, eu invernizei e eu vim por aqui na minha janela porque o cheiro do verniz é muito forte. Aí eu botei ela aqui para ventilar o ar. Mas olha só como que ficou. Já faz uma meia hora que eu invernizei, ela já secou. Gente, olha aqui com o que eu convivo. Sabe quando eu fico que do nada tá passando uns carros? É por causa disso, mano. O ponto de ônibus ali na frente da minha casa. Só pra vocês me escutarem. Ó, já faz uns 30 minutos que eu passei o verniz nela. E ficou assim, ó. Tá brilhante. Se vocês separarem toda a parte que eu fiz de caneta, ela tá brilhando. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar mais um jatinho de verniz, porque como é verniz em spray, ó, eu usei esse aqui. Estão vendo, ó? Da Acrylex, é o Acrylfix. E é o brilhante, eu gosto de usar o brilhante porque ele é bonito. Mas você pode usar outro, porque esse aqui, na época que eu comprei, ele já era R$30. Eu não quero nem saber quanto que ele tá agora, porque já vai fazer uns 2 anos que eu tenho ele. E ele não vence, ele dura bastante, ó. É bem de boinha. Você acha em qualquer papelaria. E ele é fungicida, o que é bom, porque aí a madeira não vai embolorar.
Mas enfim, eu vou passar mais um jato, porque como é verniz em spray normalmente tem uma fixação um pouquinho mais fraca do que o verniz que você passa com o pincel, que é verniz líquido. Eu tenho verniz líquido? Tenho. Eu deixei ele aberto, ele secou e agora eu não consigo terminar de abrir a tampa dele. Eu deixei ele meio abertinho, sabe? Então eu tive que usar esse aqui, senão eu teria passado o de pincel aqui. Mas eu vou passar mais um jatinho, deixar descansar mais um pouquinho. E aí eu venho mostrar pra vocês como ficou e a gente vai lá entregar pro Yuri pra ele usar pra pôr a xicrinha de café dele. E assim ficou ele com a segunda camada de verniz. Se você reparar, a cor da madeirinha mudou bastante, ela deu uma amarelada. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês a comparação. Aqui, estão vendo? Essa era as tintas que eu usei. Se vocês repararem, ficou bem mais marcada a tinta depois que eu usei o verniz. E olha só como que craquela. Mesmo na paleta, se você reparar, estão vendo ali em cima? Que tá craqueladinho, era disso que eu tava falando pra vocês, por isso que não é bom usar essa tinta em tela, nessas coisas, porque quando ela seca, que tem muito dela, ela fica craquelada. E aí, pra vocês verem a nossa comparação da coisinha sem verniz e da madeirinha com verniz. Lembrando aí vocês que eu usei o verniz da Acrylfix, versão brilhante, por isso que onde eu passei a caneta aí, ó, estão vendo que é brilhante? Que ele ficou até com um tipo de glitter mesmo, ele tem brilho pra caramba, reflete na luz. Eu acho mais bonito, a única coisa ruim de verniz em spray é que ele altera as cores e os tons dos desenhos que a gente passa ele, né? E é meio triste. Mas olha só, eu queria fazer essa madeirinha aí também, aí me contem nos comentários o que vocês acham que eu deveria fazer nela. E eu vou deixar pra vocês o link onde eu comprei essas madeirinhas, caso vocês queiram comprar pra fazer suas próprias artes também. Que eu acho que não é caro. Na época que eu comprei, não era. Mo. Oi. Para tu pôr seu copo. Né? É pra você pôr seu copo. E agora agradece e se despede do pessoal do vídeo. Faz a... Por último, um closezinho de como ficou o desenho pra vocês. Eu gostei bastante do resultado, ficou bem bonitinho do jeito que eu queria. E eu vejo vocês no especial de 500 inscritos, que já tá chegando, hein? Bye! Por último, um closezinho de como ficou